Retomando então o Conversa de Peso, hoje o nosso convidado é o radialista e jornalista Adriano Garcia, da Rádio Galera de Porto Alegre. Adriano, como é que foi entrar finalmente, depois de muito tempo, muita luta, muitas histórias em outros segmentos, passar a vivenciar o dia a dia e conviver, né, com toda a estrutura que é o meio do futebol, dentro de uma área que você também ama, que sempre quis estar, que é o jornalismo esportivo? Pois é, Jairo, eu tive, vamos dizer assim, eu tive sempre a graça de Deus e de me iluminar os caminhos e abrir as portas. A gente falou de tanta dificuldade aí, mas é um lado positivo esse, né? Então eu estava naquelas de assim, mas eu preciso trabalhar na minha área, eu preciso dar seguimento ao jornalismo. E eu sou muito apaixonado pelo rádio. O professor Ender, da Unicinos, que foi meu professor de rádio lá, ele começou a despertar isso em mim, ele notou essa paixão pelo rádio. Só que as coisas vão acontecendo. Eu casei em 2006, no ano que o Internacional foi campeão mundial, enfim, passei por toda aquela coisa e vivia dentro do estádio sempre, não só em Porto Alegre, mas no estádio do Vale, no estádio do próprio Aimoré, lá no Cristo Rei e outros estádios. Claro, ia para arquibancada, torcedor. Então eu vi os caras na cabine e ficava me imaginando lá. Eu vi os caras entrevistando o torcedor, entrevistando os jogadores no meio do campo, e eu ficava imaginando eu ali, naquele ambiente ali. E aí, como eu vou fazer isso? Aí o banco resolveu comprar, o banco que eu digo, o Banco Santander, resolveu comprar o Real, e nessa compra eu acabei sendo um dos um dos felicitados a sair do banco. Sim. Já eram 7 anos. E a partir dali eu comecei, não, agora eu vou me empenhar para fazer aquilo que eu gosto. A gente conversou, eu e a Juliana, né? E a gente traçou um projeto de vida e eu disse para ela, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou dar realidade ao meu sonho. E ela disse, então tá, eu te apoio. Claro, os primeiros momentos, primeiras situações, primeiros anos é sempre difícil, né? Isso era em 2011, 2012 eu comecei a procurar o curso da OCIP para fazer, porque para trabalhar em rádio, ser radialista, tu tem que ter DRT, Isso. eu não tinha DRT. E aí, como é que eu vou fazer para entrar numa Bandeirantes, numa Guaíba, é difícil, porque se tu não está no meio, você não consegue entrar para as rádios. Mesmo os projetos mais novos, como é o projeto da Rádio Galera, você precisa estar no meio. Porque, né? Então, o que é a primeira coisa que eu faço? Vamos adquirir a DRT. E aí tinha a Copa do Mundo nesse meio caminho. Eu fui fazer a DRT em 2013. Aí eu fiz no finalzinho de 2013. Comecei a fazer, foram 6 meses de curso. E aí nesse meio termo, eu terminei o curso em junho de 2014, bem na época da Copa. Então, Sim. Passei a Copa do Mundo, passei toda essa situação. A morte do Fernandão, eu estava dentro da OCIP fazendo a DRT. Então, foi ali. Aí terminei a OCIP, tive a DRT, fiz a minha DRT e tal. E aí eu conheci o projeto da Rádio Galera, através do Marcelo, lá da OCIP, que conhecia o trabalho da Rádio Galera, e ele disse para mim, cara, por que tu não tenta? Daí eu disse assim, pois é, não, entra em contato com eles. E eu disse, mas como é que eu vou entrar em contato? E ele não tinha os contatos, ele sabia, ele disse, tem o Facebook, né? O Facebook é uma ferramenta, enfim. Aí a gente mandou uma mensagem para o Jairo Cuba, sabe? O Jairo Lopes Cuba, um dos integrantes, né? E aí ele me chamou para uma entrevista. Foi uma entrevista de emprego. E a primeira narração foi péssima. Foi Brasil e Colômbia, se eu não me engano. Brasil, Colômbia, 2-0 para o Brasil. É. Eu tenho a honra de dizer que eu estive na primeira transmissão que o Adriano Garcia fez na vida, né? Pelo menos que eu saiba. Sim, a narração mesmo, assim, Isso. a valer, foi a primeira. Mas a oficial eu começo a contar a partir do momento que estava no estádio, né? Sim. Mas aí lá, cheguei para a entrevista, eu trabalhava numa outra empresa que vendia fertilizantes. Sim. E porque Precisava precisava pagar contas, enfim, a vida continua. A gente tem um sonho, mas a gente tem que, para concretizar, a gente tem que correr atrás, né? Não adianta. Infelizmente, no Brasil é assim. E aí, fizemos ali, foi péssima. Eu saí de lá e fui meio que frustrado, acho que não vai dar. E passou acho que uns 2 ou 3 meses, e depois veio o contato de novo da galera, o Jairo me entrou em contato comigo, esse que vos falo. E me chamou para fazer mais um jogo. E aí a gente depois fizemos um tubo da Brasil e Venezuela e depois nós fomos fazer as categorias de base. Foi Corinthians e Atlético Paranaense, a minha primeira estreia. Aí eu fui como comentarista.
E aí de lá para cá, eu já sabia, a gente sabia disso, né? Eu fui bem sincero, que foi péssimo e tal, eu precisava qualificação maior, melhor, sempre foi assim. Eu sei que eu tenho potencial, mas eu preciso lapidar. Só que a gente precisa entrar, saber como é que faz, como é que fala, quando entra um repórter, quando não é. Então são detalhes, não é simplesmente tu pegar e sair narrando. Sair falando. É que todo mundo pensa que narrar videogame, o jogo de botão como eu fazia, né? Na minha época não era o videogame, era claro. Atari. Né? Hoje tu tem aí PS4, Xbox, e era mais a narração de futebol de botão. É uma coisa, é um ambiente totalmente diferente. Então, para quem está pensando em seguir essa linha, tem que se qualificar, não adianta. Não é dessa forma que vai acontecer. Às vezes a gente tem o talento, mas precisa de um aprimoramento. E aí de lá para cá, a gente, desde 2014, estamos aí com esse projeto da galera, e aí já tive narrações, comentários, viagens. Pois é, Adriano, sabe que é interessante, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o telespectador da TV São Léo, aqui do Conversa de Peso, justamente, se tem a visão, e talvez nós, quando estávamos do outro lado, né, do rádio ou da TV, do glamour, ver a Rede Globo, né, Bandeirantes, os próprios jornalistas, né, em grandes estádios, em grandes viagens pelo Brasil e pelo mundo. Mas, na verdade, o dia a dia não é fácil não, né? Começa embaixo, você, como falou, a de galera, por exemplo, transmite categoria de base, carrega equipamento, monta equipamento. Eu gostaria que você contasse para o telespectador um pouquinho desse outro lado, né? Porque o pessoal às vezes vê o glamour, vê a Arena, vê o Beira-Rio, vê o Maracanã, o Morumbi. Mas e lá, o CT Eldorado, o CT de Morados Quero-Queros, é complicado. Né? O mais engraçado é que tu sonha em estar ali na frente da câmera ou com o microfone, no nosso caso rádio. É o rádio, e não imagina o que tem por trás de tudo isso. Para acontecimento, porque muitos falam, é um jogo de futebol, e aí vem aquela tom pejorativo do futebol, né? Mas o futebol é um espetáculo. Hoje em dia é um espetáculo. Então tem o pessoal que carrega cabo, o pessoal que carrega câmera, o pessoal que carrega microfone, equipamento, enfim, isso tudo é uma coisa que acontece mesmo. E aí a gente não tem esse ambiente. Aí tu entra para o mercado para fazer isso aí e se depara com essas coisas. Aí tu vai para um CT Eldorado, tu vai para um CT Morada dos Quero-Queros. Para o Cristo Rei, São Leopoldo. Cristo Rei. Aí tu transmite, às vezes, da arquibancada, porque não tem cabine. Quer dizer, é legal? Mas dá trabalho, dá muito trabalho. Porque o trabalho não começa só na hora do jogo. Aí tu tem que fazer a cobertura do treino. E aí tu vai para o CT do Grêmio, vai para o CT do Internacional lá, o ambiente, a estrutura é outra, é tu que tem que fazer, é tu que tem que botar a mão na massa para a coisa acontecer. O legal é isso, porque tu vai adquirindo uma experiência que só para te estar lá, vivenciando aquilo ali, é que tu sabe e mensura realmente o que é aquilo ali. Porque quando tu tá na arquibancada como torcedor ou na frente da televisão, tu acha que é muito mais fácil. É só chegar lá e deu. Não, tem uma preparação. O Rodrigo Aliardi fala muito isso, tem que estar no mínimo 2 a 3 horas antes do jogo, porque tu tem que te preparar, tem que montar equipamento. Pode dar alguma zebra no equipamento. E já aconteceu isso. Várias. Já quase ficamos sem transmissão por detalhe. Quer dizer, então tu tem que estar lá antes, não só a preparação. É claro, para quem vai narrar, para quem vai comentar, aí eu falo de mim, eu me preparo antes do jogo. Não só para a questão da montagem dos equipamentos, de estar todo mundo lá, mas o narrador, o comentarista, ele tem que se preparar antes. Ele tem que saber o histórico do jogo, ele tem que saber o histórico dos times, ele tem que saber qual é a função de cada jogador, qual é o esquema tático. E o narrador é a mesma coisa. E muito mais, às vezes, vai ter um Grêmio e Flamengo, Inter e São Paulo. Bom, tu tem tudo na mão praticamente. Agora, e quando é a Aimoré e Novo Horizonte de Esteio, que pelo Sub-20 que a Rádio Galera transmite, é muito mais complicado buscar informações e tem que ter essa preparação. Muitas vezes o ouvinte, ou no caso o telespectador, ele vê os 90 minutos, né? Mas e todo o restante por trás, como você disse, chegar muito antes de todo o espetáculo começar, terminar muito depois, todas essas horas de envolvimento, né, André? É muito trabalho, é muito trabalho. E é aquela coisa assim, se tu não tem amor naquilo que tu faz, então não faz. Porque despende de trabalho, despende de hora. Você às vezes chega para uma transmissão numa arena, no Beira-Rio, às 3 da tarde e sai a 1, 2, 3 horas da manhã. Porque é um trabalho muito grande. Tu tem a preparação antes do jogo, tu tem o jogo em si, depois tu tem o pós-jogo. Então é muita coisa, é muita coisa. E aí a gente não entende. Vou trazer não uma comparação, mas traçar um paralelo com o banco. Quando eu fui bancário,
a gente abria a agência às 11 e fechava às 4. É o horário que no Brasil, algumas cidades é diferente. Algumas cidades abrem às 10 e fecha às 3. Mas esse horário é o horário de atendimento. Só que tu chega 2 horas antes de abrir e tu sai 3 horas depois que fecha. E é só, mas a vida de bancário é fácil, é só 6 horas. Sim, 6 horas de atendimento. Mas e as outras 2 e as outras 3 horas para fechar a carga horária de 8 horas? Antes tem que preparar tudo, para ter um atendimento, para ter um bom atendimento, trazer o cliente e tal. Depois que o cliente vai embora, é aquela coisa, tu recebe uma visita em casa, tu prepara a casa para a visita. Aí tu trata bem a visita, oferece a alimentação ali, a comida, enfim, se for um jantar, um almoço, a sobremesa. Terminou aquilo, eles vão embora, tu vai arrumar tua casa, porque tu vive ali. No futebol, na rádio, na TV é a mesma coisa. O espetáculo do futebol é assim, pelo menos eu vejo dessa forma, talvez eu possa estar com uma visão equivocada, mas é assim, tu tem a visita aos 90 minutos, mas tu tem o antes e o depois. E o depois é tu arrumar a casa, limpar tudo direitinho. E é exatamente isso que acontece. Dentro, tanto da vida pessoal como já no rádio, no futebol, momentos marcantes para ti, Adriano? Momentos marcantes? Bom, conhecer a Juliana foi um momento extremamente marcante, né? Fez uma média, né? Não, mas é importante. Mas porque tu chega a uma certa idade, uma certa da tua caminhada, e aí tu tem que ter um norte, tu tem que ter alguma coisa. E a gente procura isso. E quando eu conheci a Juliana foi isso, foi numa época de transição, numa época muito peculiar, de alguns problemas e tal. E ela foi o meu norte, e ela é o norte até hoje, ela que me dá força. Enfim, não só ela, mas a minha família toda. A minha mãe, né, que minha mãe, bom, quando eu tive os problemas de cirurgias que eu tive, era minha mãe que corria para tudo, né? E eu hoje sou o que sou, o homem que sou, graças a um pai que eu tive e a minha mãe que se despendeu. Mas depois que tu casa, depois que tu vira adulto, tu tem que ter um norte. E ela é isso. E um outro marcante maior é a realização do sonho, né? Eu entrei para esse projeto da Rádio Galera e estou até hoje, vamos aí para um bom tempo ainda, e foi esse um momento marcante, porque é a realização de um sonho. Tu sonhar em estar numa cabine de rádio, transmitindo futebol, tu vê algumas peças que tu tem referência, como o Januário de Oliveira, como o Silvio Luiz, como o próprio Galvão Bueno, não sou muito da área do Galvão, mas mesmo que ele seja narrador, mas é uma referência. Então, tu conviver com essas pessoas que tu tá lá na arquibancada, tu tá ouvindo ou tu tá assistindo em casa... E depois está do lado dele. E depois tu tá do lado que é perfeitamente normal, é pessoa que nem nós. A gente acha que não, mas é pessoas que nem nós. Tá dentro de um elevador, num hotel, com os caras que tu... eu ouvi esses caras, eu assisti esses caras. Então, esse foi um momento marcante. 2014 foi quando começou o projeto. E ele ainda está em andamento, ainda tem muito que correr, ainda tem muito que... E hoje está aí viajando pelo Brasil, fazendo São Paulo, jogos. Rio de Janeiro. Eu não viajava, nunca viajei na minha vida. Minha primeira viagem foi para São Paulo para fazer Inter e Corinthians. Aí um narrador que está aqui na minha frente perdeu a voz e eu fui comentarista. E aí foi a primeira narração mesmo, assim, para valer, de Campeonato Brasileiro, de futebol profissional. E foi bem bacana. E onde já demonstrou uma grande qualidade, está aí até hoje fazendo sucesso. Adriano, projetos para o futuro, para a gente encerrar, daqui para frente, dar o segmento aí dentro da Rádio Galera, é isso, né? O sonho é tornar a Rádio Galera uma rádio, vamos dizer assim, a melhor do Brasil, talvez até mesmo a melhor do mundo. Esse é um sonho, claro, do pessoal meu, mas eu sei que a equipe toda da Rádio Galera, desde os diretores, desde a criação do Rodrigo, de você, Jairo, é de transformar a Rádio Galera. E o meu projeto é estar junto com esse projeto aí da Rádio Galera e crescendo. Claro, ser um narrador, comentarista, um jornalista de renome, isso a gente vai correr atrás, é um sonho, mais um, né, que a gente vai tentar, junto com esse projeto, realizar aí. Claro, o futuro a Deus pertence, né? Eu sempre digo lá, porque eu sou espírita, né? Eu sempre digo lá nas palestras no Centro Espírita, que a gente tem que ter a referência do passado, mas não podemos se prender a ele. E viver o presente, sempre viver o presente, porque o melhor momento nosso é o presente. Futuro, projeta, vou chegar a tal lugar. Agora, não pode ficar só vivendo daquele futuro ali, porque daqui a pouco ele não se realiza. Então, viver o hoje. E o meu hoje é a Rádio Galera, o meu hoje é o que nós estamos fazendo aí pelo Brasil afora. Tá certo. Adriano Garcia, nosso convidado de hoje no Conversa de Peso, para mim a satisfação, meu amigo, que o futebol, o rádio me deu. Grande Adriano Garcia, obrigado. E até um próximo, né? Com certeza. Com certeza, as portas estão abertas e nós vamos, com certeza, voltar. Muito obrigado mesmo, um privilégio, uma honra estar aqui com você.
você que abriu as portas aí para o mundo esportivo, e não só para mim, mas para outros que vão chegando, porque acho que o foco maior da Rádio Galera, não só a transmissão de jogos, é abrir o caminho, é abrir as portas para os novos profissionais. E nós temos bastante profissionais qualificados para isso. Tá certo. Esse foi o Conversa de Peso com Adriano Garcia e a gente volta no próximo programa.